Ninguém te contou isso sobre o fim do ano. E talvez é por isso ele sempre termine do mesmo jeito. Todo ano, nessa época, algo estranho acontece. O tempo parece acelerar. As pessoas ficam mais ansiosas. As redes ficam cheias de promessas. E por dentro, muita gente sente um peso difícil de explicar. Você tenta fingir que está tudo bem, mas sente que algo não fechou, que algo ficou pendente, que mais um ciclo está acabando, sem que você tenha vivido de verdade. E ninguém fala sobre isso. Todo mundo fala de metas, de festas, de virada, de novos planos. Mas quase ninguém fala da pressão invisível que o fim do ano cria dentro da mente. A pressão de ter dado certo. A pressão de mostrar resultados. A pressão de provar que você evoluiu. A pressão de não decepcionar, nem os outros nem você mesmo. E é aqui que mora o maior erro. Um erro silencioso, repetido ano após ano. E que muda tudo. Se você entender isso agora, esse fim de ano não vai ser só mais um. Existe algo que quase ninguém percebe. O fim do ano não é um fechamento natural para a mente humana. É apenas uma construção social. O seu inconsciente não funciona por calendário. Ele não entende datas. Ele entende processos. Mas todo dezembro você é levado a acreditar que precisa concluir tudo, resolver tudo, entender tudo, superar tudo em poucas semanas. Isso cria um conflito interno enorme, porque no fundo você sabe. A maioria das coisas importantes da sua vida não se resolve em 30 dias. Escolhas adiadas, caminhos que você não teve coragem de seguir, decisões empurradas para o ano que vem. Tudo isso fica acumulado. E quando chega o fim do ano, esse acúmulo começa a pesar. Você sente cansaço, mesmo sem entender de onde vem. Sente irritação, mesmo sem motivo claro. Sente tristeza, mesmo com tudo aparentemente bem. Não é fraqueza, é excesso não processado. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência tende a se repetir como destino. E o fim do ano é exatamente isso. O destino batendo na porta, pedindo atenção. Talvez você já tenha se perguntado: por que fico mais ansioso nessa época se minha vida nem está tão ruim? A resposta é simples e desconfortável, porque o fim do ano expõe a distância entre quem você é e quem você acreditou que seria até agora. Durante o ano você está ocupado, sobrevivendo, cumprindo tarefas, resolvendo urgências, mas no fim do ano, o barulho diminui e no silêncio surgem as perguntas que você evitou. Estou indo para onde? Estou vivendo ou apenas aguentando? Isso que eu chamo de rotina faz sentido? O que eu adiei em mim mesmo? Essas perguntas não gritam, elas sussurram, e justamente por isso são difíceis de ignorar. Muita gente tenta fugir disso com festas, com excesso de estímulos, com distrações constantes, mas a mente não esquece. Ela apenas espera. Aqui está o erro que quase ninguém percebe. As pessoas usam o fim do ano para criar promessas, quando deveriam usá-lo para criar clareza. Promessas sem clareza viram peso, metas sem direção viram frustração. Você não precisa de uma lista enorme de objetivos. Você precisa entender o que te tirou do eixo ao longo do ano. Porque se você não entende isso, vai entrar no próximo ano carregando as mesmas confusões. A mente humana não muda por pressão, ela muda por compreensão, e compreender exige pausa, honestidade e, principalmente, simplicidade. Não é sobre mudar tudo, é sobre parar de repetir o que não funciona. Esse é um ponto crucial. O fim do ano não pede que você corra mais, ele pede que você organize o que já viveu. Quando você tenta começar o próximo ano com tudo, sem entender o ano que está acabando, você só acelera a confusão. Organizar a vida não é controlar tudo, é colocar as coisas no lugar certo dentro de você. O que foi aprendizado, o que foi erro, o que foi limite, o que foi excesso, o que precisa ficar e o que precisa ser encerrado, mesmo sem respostas completas. Esse tipo de organização muda tudo, porque muda a forma como você entra no próximo ciclo. Ninguém te contou isso, mas é verdade. As maiores mudanças não começam na virada do ano.
Elas começam em momentos silenciosos de lucidez, quando você para de se cobrar tanto, quando para de se comparar, quando para de esperar o momento perfeito e começa a agir de forma possível, um dia de cada vez. É exatamente assim que a mente se reorganiza, não com grandes discursos, mas com pequenas decisões sustentadas. Inclusive é por isso que muita gente trava, porque tenta mudar tudo de uma vez e não consegue sustentar nada. No meio desse processo, muitas pessoas percebem que não precisam de mais motivação. Precisam de estrutura emocional. O e-book Um Dia de Cada Vez, 30 dias para retomar o controle da sua vida, não foi criado para prometer uma virada mágica. Ele foi criado para ajudar você a organizar a mente aos poucos, com clareza, sem pressão e sem promessas irreais. Não é sobre mudar quem você é sobre voltar a se conduzir com consciência. O link está na descrição, caso você sinta que esse é o seu momento. O que muda tudo não é o calendário, é a postura interna, quando você entende que não precisa provar nada, que não precisa fechar todas as histórias, que não precisa chegar inteiro no fim do ano. Você só precisa chegar presente. Presente para reconhecer seus limites. Presente para aceitar o que não foi possível. Presente para escolher melhor daqui para frente. O próximo ano não precisa ser perfeito. Ele precisa ser mais consciente. E isso começa agora. Não na virada, mas na forma como você olha para este momento. Antes de qualquer virada existe um ponto que quase ninguém encara. O fim do ano revela algo incômodo. Muita gente não está cansada do ano. Está cansada de fingir que está tudo sob controle. Cansada de sorrir quando não sente vontade. Cansada de responder tudo bem automaticamente. Cansada de carregar expectativas que nem foram criadas por ela. E esse cansaço não se resolve com descanso. Ele se resolve com verdade interna. Quando você admite para si mesmo o que não funcionou, o que te drenou, o que te afastou de quem você é, algo começa a se reorganizar por dentro. Não é um alívio imediato. É um ajuste silencioso. Outro ponto importante. O fim do ano não exige que você saiba exatamente o que quer. Ele só exige que você pare de ignorar o que não quer mais. Essa clareza negativa, saber o que não cabe mais, é muitas vezes mais poderosa do que qualquer meta positiva, porque ela limpa o terreno, e uma mente menos confusa toma decisões melhores naturalmente. Quando você entra no próximo ciclo, sem esse peso, sem essa cobrança invisível, sem essa sensação de dívida emocional com o passado, você age diferente não porque virou outra pessoa, mas porque parou de se sabotar em silêncio. E é isso que quase ninguém te contou. O verdadeiro fechamento do ano não acontece quando você comemora. Acontece quando você entende. Talvez ninguém tenha te contado isso sobre o fim do ano, porque admitir isso muda tudo. O fim do ano não é um teste, não é um julgamento e não é uma linha de chegada. É apenas um espelho. Um espelho que não mostra o que você conquistou, mas o que você entendeu. Não revela o quanto você avançou, mas o quanto você ficou consciente do caminho. E quando você foge desse espelho, o próximo ano começa igual. Mesmos padrões, mesmas promessas, mesma sensação de que algo sempre fica faltando. Mas quando você encara, algo se rompe por dentro. Você para de se cobrar por versões irreais de si mesmo. Para de carregar expectativas que nunca foram suas. Para de usar o tempo como desculpa e começa a usar o tempo como aliado. Não é sobre virar o ano diferente. É sobre não entrar no próximo ano do mesmo jeito. Sem pressa, sem discursos, sem promessas vazias. A mudança real não faz barulho. Ela não acontece à meia-noite. Ela começa quando você decide não continuar vivendo no automático. E se você chegou até aqui, talvez essa decisão já tenha começado. Então, deixe isso registrado. Escreva nos comentários. Eu organizo minha mente antes de organizar planos. Não para o algoritmo, mas para você. Porque quando você nomeia uma decisão, ela deixa de ser um desejo e começa a se tornar direção. Nos vemos no próximo vídeo.